Bom dia, sexto ano, tudo bem? Desejo a nós, um bom retorno às nossas aulas, um início de semestre abençoado, que possamos aí melhorar a nossa situação, né? E hoje nós daremos sequência para finalizarmos os nossos materiais esta semana, tá bem? Então vamos lá, anotando, por favor, a pauta de hoje. A pauta de hoje, 27 de julho, segunda-feira, exercícios, páginas 27 a 32 do CA, 20 a 22 de produção de texto. E tarefa, páginas 23 a 28 de produção de texto. Copiando a pauta, por favor. Tem gente que não está copiando, eu estou observando. Essa pauta tem que estar organizada no caderno. Terminei de copiar, Pro. Ótimo. Eu terminei também, Pro. Acabei também. Então vamos lá, já abrindo o CA, por favor. É o caderno de atividades, tá bem? Quem ainda não terminou de copiar? Pro, espera só um pouquinho. Então, rapidinho, Jonathan. Então, vamos lá. Na página 26 do CA, o exercício número 2
deveríamos assinalar a letra D, D de Davi, ok? Na página 27, de acordo com a nossa pauta, são exercícios referentes aos ditongos. Vocês se lembram que são os ditongos? Que são ditongos, por favor, Nicole? Tem que abrir o áudio. São aquelas palavras que são sempre acentuadas na sílaba tônica? Ditongos são quando eu tenho encontros vocálicos na mesma sílaba. O encontro de duas vogais em uma mesma sílaba, tá? E quando eu digo abertos, ditongos abertos, são aqueles que são sempre acentuados, tá? Ou não, né? Porque eu tenho o exemplo das paroxítonas, que elas não são acentuadas, mas elas não deixam de ser ditongos, né? Eu tenho que observar as regrinhas. Então, ditongo é quando eu tenho um encontro de duas vogais em uma mesma sílaba, ok? Então, vamos lá. Na página 27, a palavra herói tem a mesma regra de acentuação de. Então, vamos observar herói. Herói. Qual é a classificação dela? Como que eu separo a sílaba dessa palavra? Herói. Herói. Vocês observaram que a sílaba tônica é orói, é onde eu tenho o meu ditongo, certo? Essa palavra, ela é oxítona ou ela é paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Oxítona. Então, ela recebe lá a regrinha de oxítona, que são acentuadas. Então, vamos lá. Jacaré, café, armazém, também e refém. É a mesma regra? Não. É oxítona, porém terminada em E ou em. Não é a mesma regra. Na letra B, ideia, colmeia e asteroide, pois o enunciado apresenta a palavra acentuada incorretamente. Herói, está errado o acento dela? Não. Não, então a B também não será. Réis, céu, véu, dói e sóis. É a mesma regrinha de acentuação? Elas são oxítonas? Elas são monossílabas, né? Porque são palavrinhas constituídas apenas de uma sílaba. Então, não encaixará aí também na mesma regra. Na letra D, anéis, fiéis, papéis, constrói e cowboy. Qual é a regrinha dessas palavras? Ditongo. Elas são ditongos, né? Terminando ali as palavrinhas. Certo? Então, qual é a alternativa? D. D de Davi. 4. Assinale a única alternativa incorreta. Qual está errada? Os ditongos e e oi devem ser acentuados nas palavras paroxítonas, como em asteroide e estreia. Ó, os ditongos e oi devem ser acentuadas nas paroxítonas. Eu volto lá na página 26 e olho as regrinhas. As paroxítonas são acentuadas? Não. Não, então essa resposta está Errado.
Errado, então já será ela, né? Porque paroxítonas não são acentuadas. E ali já falou, serão acentuadas, então está errada. 5. A palavra chapéu recebeu acento porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo aberto, uma oxítona terminada em ditongo aberto, um monossílabo tônico, uma oxítona terminada em U ou uma proparoxítona. Como que eu separo a sílaba dessa palavra? Tá. Chapéu. A sílaba tônica é o pel. Então, se é a última sílaba, qual é a classificação dessa palavra? Oxítona. Oxítona. Então, eu já elimino bastante alternativa. Eu ficarei aí apenas com a B e a D. Certo? É uma oxítona terminada em ditongo aberto? Sim. É uma oxítona terminada em U? Não. Tem essa É. regrinha? Mas não tem essa regrinha. Ele recebeu acento porque é uma oxítona terminada em ditongo. Sim. É essa regrinha. Então, qual é a alternativa? B. B de bonito. Seis. Reescreva as palavras do quadro a seguir na coluna correspondente à regra de acentuação. O ditongo aberto é acentuado em monossílabas tônicas e oxítonas, e em paroxítonos os ditongos abertos não são acentuados. Então, nós temos aí que separar as palavrinhas que são acentuadas, onde disse que são os monossílabos e as oxítonas acentuadas, e os que não possuem acento na coluna que está para paroxítona, pois os ditongos não são acentuados. Tá bem? Mas daí está bem fácil. O que tem acento numa coluna e o que não tem em outra coluna. Tá bem? Então, os que recebem acento: véu, dói, dó, chapéu, céus, nó e réu na primeira coluna. E as palavrinhas plateia, paranoico, cadeira, heróico, jiboia e ideia na segunda coluninha. Tá bem? Um minutinho para vocês escreverem essas palavrinhas aí. Dá para repetir? Tá escrito, Matheus. Mateus, as palavras que são acentuadas na primeira coluna e as que não são acentuadas na segunda coluna. É só isso que é para separar. Vamos caprichar nas letras, tá bem? Pronto, acabei. Ok.
Ótimo. 7. Leia o trecho. Gostava tanto que enlouqueceu a ponto de querer imitar os seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Vocês observaram que a palavra heróis está acentuada e destacada. Nesse trecho, a palavra em destaque é acentuada porque apresenta ditongo aberto em palavras proparoxítonas. Essa palavra é proparoxítona, heróis. Não. Herói, nós já dissemos lá no número 3 que ela é uma oxítona. Uhum. Certo? Então, já elimino. Na B, é paroxítona. Então, eu também Não. já elimino. Na C, apresenta ditongo aberto em palavra oxítona. Sim. Sim. Eu acho que é a C, porque E é a na única que D, tá falando é de oxígeno. paroxítona terminada em S? Não. Não, né? Não, porque não existe essa regra. Isso, muito bem. Alguém poderia me informar quem é o aluno ou responsável que entrou com o nome Graziella? Nunca vi. Deve ser alguma mãe professora de aula. Sim, então eu preciso saber. Alguém poderia me informar? A gente nunca viu essa pessoa entrando aqui. Verdade. Vamos para 28, por favor. Na página 28, eu tenho pontuação expressiva. A pontuação pode ser usada em um texto com o objetivo de indicar determinadas emoções. Então, nós teremos aí o uso da reticências, da exclamação, da interrogação e das aspas. Tá bem? Reticências. Podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase, em casos de incerteza, com o objetivo de instigar o interlocutor a completar o raciocínio. Deixar alguma ideia subentendida, ou mesmo por faltar uma ideia para expressar o raciocínio. Exemplo, o número do celular dele é o... espera um pouquinho. Deixa eu verificar na agenda. 00999999. Então, vocês observaram aqui que quando ela... deixa eu pensar um pouquinho. Ela estava em dúvida, ela estava relembrando. Então, ali eu tive uma interrupção na frase, uma incerteza, né? Então, por isso que eu tenho aí o uso da reticência. Bem? Depois eu tenho a exclamação. O sinal de exclamação pode ser empregado para indicar alegria, raiva, espanto, surpresa, etc. Poxa, que menino estudioso! Então, veja só, é uma alegria, né? Uma surpresa. Então, eu utilizei o ponto de exclamação. Certo? Bom dia! A professora sempre coloca um ponto de exclamação. Por quê? Estou desejando um bom dia com alegria para você. Né? Interrogação. O sinal de interrogação pode ser usado para enfatizar dúvida, incerteza, insegurança e etc. O que eu faço agora? Qual o seu nome? Em qual página paramos? São perguntas, né? Então, por isso, eu uso
a pontuação, o ponto de interrogação. Depois nós temos as aspas. As aspas podem ser empregadas para indicar que uma palavra está sendo usada com sentido diferente do seu habitual, como em casos de ironia. Os anjinhos não param de falar um minuto. É anjinho? Se não para de falar nem um minuto? Não é, Não, gente. né? Então ele usou no sentido figurado, ironicamente, a palavra anjinhos. Tá bem? Então são estes os casos em que a apostila nos traz. Mas, por exemplo, as aspas eu posso usar em outros momentos. Quando eu estou numa reportagem, numa notícia, quando eu quero falar sobre representar a fala de alguém. Lembram disso? Que eu uso as aspas. Uso as aspas também quando eu estou utilizando uma palavra estrangeira. Então, tudo isso são usados no caso, as aspas. As aspas simples, né? Quando eu já estou em um fragmento com as aspas duplas. Quando eu estou retirando um fragmento de um texto que não foi a minha pessoa que escreveu, eu copiei um fragmento de um texto. Este fragmento eu também retiro, onde eu escreverei com aspas, tá bem? Então, são alguns dos casos. Alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Leia novamente a história em quadrinhos. A lagartixa do tempo. A lagartixa do tempo. Olha, Mandy, olha ali, uma lagartixa. Mas isso eu já sabia. Só que ela é uma lagartixa do tempo. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje? Não acredito que você acredita nessa bobagem. Você é muito bobinha. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Ai, ai, ai. Existe uma pessoa mais boba que minha irmã? Na página 30. Identifique e registre a seguir a complicação, o clímax, o desfecho, o tempo e o espaço dessa história em quadrinhos. Então vamos lá, qual é a complicação? Qual é o momento ali que surgiu a história? Por que surgiu a história? Onde teve ali? Qual que é? No terceiro quadrinho, né? Uma de cada vez. A complicação está no terceiro quadrinho. Pode escrever assim. A complicação, ou complicação, 2 pontos, está no terceiro quadrinho. Ok? E o clímax? Mãe, fecha a porta. Onde é? E qual é o quadrinho que eu tenho maior intensidade, que eu tenho a maior ali parte da história em que ocorreu os fatos abordados que surgiram a história? No quarto quadrinho. Quando ele disse que ela era muito bobinha? No quarto quadrinho. O que é no quarto quadrinho, Pro? O clímax.
A gente vai acompanhando, hein, colocar tudo Matheus? que você pedir na linha. No número 1. O desfecho. Tá no 1, 2, 3, 4, 5. No 6, pro? No último quadrinho. Ah, É 6? eu achava que era Ou sexto. 7? No último quadrinho. O tempo. Qual é o tempo? Em quanto tempo durou essa situação? Aí, pro. Tem muita coisa pra escrever. Hein? E o tempo? Calma aí, pro. Tô escrevendo. Quanto tempo tempo. durou essa história? Não faço a mínima ideia. Durante o dia? Durante o dia, mas quanto tempo durou a história? Alguns minutos. Isso, então, durante alguns minutos em um dia ensolarado. Durante alguns minutos em um dia ensolarado. Em que espaço? Um jardim? Num espaço, num ambiente externo, né? Nós não podemos, não consigo falar se é no quintal de casa, se é no jardim, se é numa calçada. Então, é num ambiente externo. Ok? Então, vamos lá. 2, relaciona as colunas. A, apresentação ou situação inicial. B, complicação. C, clímax. E D, desfecho. É a solução dada ao conflito. Ela pode ser definitiva ou não. Além disso, não precisa necessariamente ser harmoniosa. Pode ou não gerar um final feliz. Isso daí que eu disse é característica de qual elemento da história? É o desfecho, né? Que ele pode ou não gerar um final feliz. É no final que eu tenho o final feliz ou não, não é? Então é dele. É o momento de maior tensão em uma narrativa, o momento em que o conflito atinge maior intensidade. Clímax. É o clímax, letra C. É o surgimento de algum conflito, algo interrompe a harmonia inicial em que os personagens se encontravam. Complicação. Complicação. Então, é a situação em que se encontram os personagens quando se inicia a história? Apresentação, situação inicial. A apresentação, situação inicial, letra A. Então, ficou